um homem cujo nome era Simeão. Este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Podeis assentar. Quero me ater nesse personagem bíblico, que o seu nome significa o Senhor escuta, o Senhor ouve. Este homem, que a Bíblia o descreve como um homem virtuoso, que habitava, que morava em Jerusalém, que era a cidade de Davi, a capital de Israel, o centro político, religioso. Simeão chama-nos a atenção, porque segundo lemos no relato, entendemos que ele já era um homem idoso, que anos e anos de experiência ele tinha vivido, mas a Bíblia descreve ele como um homem que era justo. Justiça fala de equidade. A Bíblia diz que sendo ele justo porque era um homem que guardava a lei, um homem que cumpria os princípios da lei, observava aquilo que eram os mandamentos da lei, era fiel aos princípios judaicos. Simeão é um homem em que, pela qual no seu tempo dava testemunho de uma vida ímpar, de uma vida exemplar. Lucas, quando descreve, está dizendo aqui que havia em Jerusalém, com uma simples palavra, um homem. Não está dizendo que havia um rei, um príncipe, um sacerdote. Não está descrevendo ele como um homem rico. Está dizendo apenas que havia um homem. Então, nesse ponto, eu observo que Simeão era um homem simples, um homem que não tinha talvez uma grande posição social, não tinha uma importância religiosa, mas era um homem que era conhecido por Deus, era um homem que tinha uma alta relevância na sua relação com o Senhor. E é sobre isso que eu quero nos mostrar hoje nesse texto bíblico. Ele era justo, vivia conforme a lei, porém Simeão tinha uma outra qualidade. A Bíblia descreve que, além dele ser um homem justo, ele era um homem temente a Deus. E aqui nesse ponto faço questão de me ater, porque há uma diferença entre ser um seguidor da lei, ser um cumpridor das exigências religiosas humanas, e ser alguém temente a Deus. E a Bíblia descreve que Simeão preenchia esses dois requisitos. Ele não apenas tinha um testemunho diante dos homens, mas ele também tinha um testemunho diante de Deus. Temor a Deus. O que regia a vida dele era esse princípio de temor ao Senhor. O temor a Deus é vivenciado por aqueles que buscam intimidade com Deus. Salomão, ele escreveu que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Infelizmente, temos visto uma geração que não sabe o que é temor a Deus. Uma sociedade que desconhece tanto Deus quanto o temor a Deus. Quem teme a Deus respeita as coisas de Deus. Quem teme a Deus não brinca com as coisas do Senhor. Hoje encontramos uma sociedade que faz zombaria com a Bíblia, que faz zombaria com o Evangelho, que critica a fé, faz piada sobre Deus, porque perdeu a essência do temor ao Senhor. Falamos de uma sociedade, e o que não dizer, até mesmo de muitos cristãos, que não tem o princípio de ter uma vida regida debaixo do temor ao Senhor. Simeão era um homem que temia a Deus. E quando eu olho para esse aspecto de temor ao Senhor na vida de Simeão, eu aprendo um detalhe. Era um homem que não andava apenas de aparência.
E por isso tudo que ele vivia era debaixo do temor do Senhor. O sistema religioso daquela época era um sistema falido, desacreditado. Quando olhamos o contexto, os religiosos não viviam a lei. Os sacerdotes estavam muito mais interessados nas questões financeiras. Havia uma comercialização do templo. Havia uma distorção do culto a Deus. Várias coisas estavam desordenadas. O sistema estava falido, totalmente fora daquilo que era o propósito de Deus para o templo. Porém, amados, a Bíblia diz que Simeão foi alguém que andou acima do seu tempo. Simeão foi aquele que não olhou por aquilo que estava à sua volta. E reiteradas vezes eu tenho falado isso aqui na igreja. Nos finais dos tempos, Jesus disse: é lícito que venha os escândalos, mas ai daqueles que promovem escândalo. Cada um vai dar conta a Deus. Porém, tem muita gente tropeçando, tem muita gente perdendo o temor de Deus, porque A, B, C, D, errou, fez. Querido, não deixe o seu coração se complicar por causa da vida de outros. Simeão nos dá o exemplo de que, mesmo ele vendo um sacerdócio totalmente errado, mesmo ele vendo aqueles que seriam os guardiões da lei agindo com posturas erradas, ele escolheu agradar o Senhor, independente da postura que ele estava à sua volta. Escolha temer a Deus, escolha servir ao Senhor, escolha fazer a vontade de Deus, mesmo com todas as coisas que estavam acontecendo à volta de Simeão. Ele ainda assim mantinha a sua postura de fidelidade e obediência ao Senhor. Sendo ele um homem justo, temente a Deus, a Bíblia diz que ele esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Justo, temente a Deus, esperava a consolação de Israel. Israel não vivia num tempo bom, porque apesar das crises financeiras, as crises religiosas que existiam, havia também um problema no que diz respeito ao governo romano interferir sobre a liberdade do povo judaico. Eles viviam debaixo de jugo de altos impostos, jugo da ausência de autonomia como nação. O contexto deles era avassalador. Quantas rebeliões a história está aí para nos mostrar? Quantas insurreições, quantos grupos religiosos que tentaram libertar Israel, mas fracassaram, faliram, não lograram êxito, e com isso, grande número de mortos aparecia em cada uma dessas rebeliões que eram levantadas. Cada uma dessas tentativas que era frustrada, havia grandes baixas, com grande número de mortos. O contexto em que pela qual Simeão vivia não era favorável. Mas a Bíblia diz que apesar daquilo que estava à sua volta, ele era alguém que esperava a consolação de Israel. E por que ele esperava? Porque era um homem que cria na palavra dos profetas. Ele sabia que Deus tinha prometido para o seu povo. Deus tinha a promessa de enviar o Messias. Deus havia prometido de arrancar do seu povo toda humilhação, todo o opróbrio. Isaías 40 diz: consolai o meu povo. E Simeão se agarrava a essas palavras, que haveria de vir o Consolador para a sua nação, aquele que haveria de restaurar a alegria ao povo. Igreja do Senhor, talvez o momento que temos vivido não é muito diferente do contexto que Simeão vivia. Tempos difíceis, tempos de crise, tempos de dificuldade. Como crer nas promessas?
que o cercava, os seus olhos estavam voltados para o Deus dos altos céus. Ele não olhava para as pessoas que o circundavam, mas ele estava com seus olhos voltados para a pessoa de Deus. Mas aqui entra o ponto de uma diferença mais que fazia. A Bíblia diz que apesar dele viver em um período de uma transição da dispensação da graça para a dispensação da lei para a dispensação da graça, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Entende isso? Havia 400 anos de silêncio profético. Mas Simeão, em contrapartida com a realidade espiritual, havia uma frieza mórbida no ciclo religioso. Os líderes haviam perdido a comunhão com Deus. Tudo era feito dentro de uma liturgia, o cumprimento de prospectos, mas faltava vida com Deus, faltava a ação de Deus neles. E Simeão, esse homem que eu vos disse, que aparentemente não tinha nenhuma importância social e nem religiosa, a Bíblia diz que ele era alguém cheio do Espírito Santo. O que isso nos ensina, irmãos? O Espírito Santo está disponível para todos. Todos aqueles que querem viver uma vida profunda com Deus, é acessível. Cristo pagou o preço na cruz do Calvário para que eu e você pudesse ser morada do Espírito Santo, pudesse viver cheios do Espírito Santo. A sua vida vai ser fria espiritual se você decidir viver a frieza. Pois Simeão, mesmo estando vivendo antes do derramamento do Espírito Santo, ele experimentou o agir do Espírito Santo sobre a vida dele. O maior presente que Jesus deu à igreja foi o Consolador. Ele disse: olha, eu vou e eu vos enviarei o Consolador para que fique convosco. Ele vos guiará na verdade. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Amados, viver sem o Espírito Santo é viver sem vida. É apenas viver o prospecto da religião. O que Jesus quer nos ensinar é que sem o Espírito Santo nós não podemos realizar absolutamente nada. Deus quer despertar em você a necessidade de você viver uma vida espiritual profunda. Percebemos um grande engodo do que é a vida espiritual hoje. Muitos têm focado e enfatizado que ser espiritual é viver um reteté, é viver cultos de pula-pula, é viver cultos de grandes manifestações de pessoas caindo. Faço questão de dizer para você: o Espírito Santo é livre para fazer grandes coisas na vida da igreja. Mas muitos hoje têm declarado ser cheios do Espírito Santo, mas pontuam algumas coisas aqui. Primeiro, seus lábios destilam mentira, palavrões, uma boca torpe. A Bíblia diz que não tem possibilidade nenhuma de uma fonte jorrar água doce e água salgada. Eu não consigo entender como que alguém é cheio do Espírito Santo e a sua boca é podre. O Espírito Santo não pode agir de maneira alguma compactuar com essa mistura de mundo, com essa mistura de palavra torpe. A nossa fonte, nossos lábios têm que produzir aquilo que é agradável, aquilo que gera edificação, aquilo que vai produzir edificação na vida dos irmãos. É isso que Paulo ele explanou e disse. Mas infelizmente no nosso contexto, o que temos? Igrejas, pastores, crentes, inúmeras pessoas se dizendo: sou cheio do Espírito, mas os seus lábios não são lábios santos, não são lábios puros. Segundo, que tempo difícil estamos vivendo. Tempo de obscenidade, tempo de promiscuidade, tempo de lascívia. Pessoas que se dizem: sou cheio do Espírito Santo, mas seus olhos são podres, seus olhares
tenho meus olhos por esse mundo. O salmista, ele expressa dizendo: os meus olhos são para o Senhor. Deus quer uma igreja que tenha olhos santos, olhos puros, que estejam voltados para Ele. O Espírito Santo vai produzir mudança, transformação na minha maneira de olhar. Eu não posso crer, não posso acreditar em um homem ou uma mulher que olha para o seu semelhante com olhares obscenos e assim. O Espírito Santo não está agindo, não está movendo, tem algo errado. E o que não dizer das mentes, pensamentos? Jesus disse: aquele que olhar para uma mulher com pensamentos impuros comete adultério. Mentes poluídas, tomadas pelo pecado. Não tem como o Espírito Santo estar movendo, agindo nessa vida. E as pessoas dizem: estou cheio do Espírito. Condutas desonestas, caráter defumado, temperamento explosivo, sem controle. Se não era um homem cheio do Espírito Santo, com certeza a sua vida não condizia com isso. Ei, Deus não quer que você se engane nesse tempo. Deus quer encher a tua vida do Espírito, mas Deus quer teu lábios cheios da palavra de Deus, cheios de graça de Deus. Deus quer repartir sobre tua vida dons espirituais, de maneira que quando você olhar para as pessoas, você vai olhar com um olhar de graça, de misericórdia, com um olhar de compaixão. Tuas mãos vão tocar com pureza, tua vida vai ser uma vida reta, uma vida pura. As pessoas vão te olhar para você e ver a glória de Deus na tua vida. Deus quer de fato uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que de fato promulgue a glória de Deus. Os dons espirituais são realidade, profecia, a visão, revelação, falar em línguas, são dons, amados, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Mas entenda uma coisa: o Espírito Santo também ele tem que gerar santidade. A igreja cheia do Espírito é uma igreja santa, que vive a santidade de Deus, que vive o temor do Senhor. Simeão foi um homem justo, foi um homem temente a Deus, foi um homem que esperava a consolação de Israel. Era um homem cheio do Espírito Santo. E nesse ato de ser cheio do Espírito Santo, Simeão recebeu uma revelação. O Espírito Santo disse para ele: olha, você não morrerá antes de ver o Cristo do Senhor. O profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: o Senhor revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus, ele tem prazer em falar contigo. Deus tem prazer em revelar a você a vontade e o querer dele. A grande questão é que nós estamos com o nosso canal de comunhão com Deus, de comunicação com o Senhor, obstruído. A nossa geração está com problema de conexão com o céu. Estamos conectados com um monte de coisa, mas a conexão com Deus está com problema. Deus continua falando, Deus nunca se calou. E nesse tempo, amado, mais do que nunca, Deus tem falado de maneira profunda, de maneira intensa com a sua igreja. Mas infelizmente, muitos não conseguem ouvir a voz de Deus, muitos não conseguem entender a voz do Senhor. Simeão foi um homem que recebeu a revelação que Deus disse para ele: olha, você, Simeão, não vai morrer sem antes de ver o Cristo de Deus manifestado entre os homens. Que revelação profunda! Isso para mim, no meu modo de ver, foi algo tremendo, muito forte, porque Simeão passou a viver da seguinte maneira: qualquer dia desse eu vou encontrar com o Messias. A qualquer momento, cada dia que ele acordava, ele dizia: será que é hoje que eu vou encontrar com o Messias? Será que é hoje que Deus vai cumprir essa promessa? Porque ele estava envelhecendo, os dias, os anos estavam passando, e cada dia que passava ele entendia: tem que ser agora, porque meu corpo está mortificando, eu estou cada dia envelhecendo, e Deus disse que eu não vou morrer. Ele
enquanto eu não ver o Cristo de Deus. Só que aí entra uma questão aqui que eu ressalto. Quando Deus fala conosco, nós temos um programa chamado dúvida. Quando Deus não cumpre as coisas dentro do nosso tempo, nós criamos problema. Porque nós achamos que Deus está demorando demais. Nós somos muito apressados, queremos as coisas assim imediatas. E se as coisas não acontecem dentro do nosso tempo, nós passamos a ter problema. Como esquecer a história de Abraão? Abraão, depois de 10 anos que ele saiu da sua terra, achou que era muito. Afinal, ele já estava com 85 anos. Sara já estava com seus 75. E o que fizeram? Precipitaram. Colocaram o Agar atravessando o caminho deles. E que trouxe problemas que estão irrefletidos até os dias de hoje. Porque não souberam esperar o tempo de Deus. Mas em contrapartida nós encontramos José, que recebeu uma palavra, recebeu uma promessa, e esperou 13 anos até que se cumprisse aquela palavra do Senhor. Deus quer que você coloque no teu coração que Ele é fiel para cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Simeão esperou até a velhice. Eu te pergunto, quanto tempo você tem esperado? Muitos começam bem, crendo, se dedicando, mas depois vai mortificando, vai esfriando aquela promessa no coração, e ela morre antes do prometido morrer. Ei, querido, Simeão se agarrou a essa promessa, e a Bíblia diz que ele, sendo fiel ao Senhor, constantemente estava ali, debaixo do temor ao Senhor, e no templo, esperando, aguardando, retornando dia após dia ao templo, fiel, esperando o momento em que pela qual Deus haveria de cumprir a sua palavra. Anos se passaram, e cadê o Messias? Até que um dia, talvez como qualquer um outro Simeão, então, movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo o impeliu, o ordenou que ele fosse até o templo. Um homem direcionado, movido, sensível. E aquele dia foi o dia da revelação. E eu quero aqui pontuar para os irmãos: quantas das vezes, amados, deixamos de receber as bênçãos de Deus por insensibilidade espiritual? Quantas vezes nós deixamos de ser abençoados porque não ouvimos a direção do Espírito Santo, ou porque não obedecemos? O Espírito Santo falou com o Simeão: olha, é hoje. Hoje eu vou revelar para ti a promessa que eu te fiz. E saiu correndo. Foi morrer. Mas aí vem uma questão. Seria óbvio que ele aguardava o Messias, do meu ponto de vista interpretativo, que ele esperava encontrar quem? Um homem. Ele esperava encontrar aquele que de fato, pois a promessa era do Consolador de Israel. Ele esperava um homem que ia tomar as rédeas e trazer salvação para o seu povo. O Senhor não tinha revelado os pormenores, mas a Bíblia diz que Simeão, ele saiu de sua casa e foi para o templo. E ali, quando ele chegou, ele viu um casal com uma criança no colo, que estava cumprindo a lei, cumprindo os rituais. Não tenho tempo para discorrer sobre isso, mas José e Maria, eles foram até o templo, como obedientes à lei. Tinha duas coisas a cumprir. Primeiro, Maria teria que cumprir a purificação de si própria, pois toda mulher que tivesse uma criança, que desse luz a uma criança, ela teria que fazer a purificação, pois ela até então era impura. E isso depois de 40 dias, se fosse menino, 80 dias, se fosse menina. No 40º dia que Maria estava no templo, era primeiro para fazer a purificação de si mesmo, segundo, era para fazer o resgate do seu primogênito. A lei determinava que todo primogênito teria que ser resgatado, e isso teria que trazer uma oferta ao
Maria e José levaram 2 pombinhos como oferta, como sacrifício. A lei determinava que fosse levado um cordeiro e uma pomba. Mas se o casal fosse pobre, podia ser levado 2 aves. Então isso demonstra que, pelo casal não ter ali um cordeiro, a sua condição financeira era pequena. Levaram o que tinha, mas cumpriram a lei, fizeram a parte dele. Havia um imposto que era pago pelo pai para resgate do seu filho primogênito. Cumpriram a lei, fizeram aquilo que era a obrigação deles. Amados, o que me chama a atenção nesse prospecto de estar ali, Maria e José cumprindo o cerimonial, é que os sacerdotes que ali estavam tomaram a criança. O sacerdote tomava a criança e, como meio de resgate, apresentava ao Senhor, e estava sendo ali pago a oferta para resgate, pois era um princípio da lei judaica. Tomaram a criança, apresentaram, cumpriram o ritual. Maria estava purificada. Tudo aquilo ali, para as pessoas que estavam à volta, era apenas um ritual comum, que todos os dias acontecia. Os sacerdotes fizeram tudo normal. Os líderes da época perceberam apenas como normalidade. Porém, Simeão, ao olhar para aquele casal, foi direcionado para se aproximar deles. Quando ele olha para aquele bebê, para aquela criança, os seus olhos se enchem de alegria, pois o Espírito Santo diz: aí está a consolação de Israel. Mas o que ele estava vendo? Era só um bebê, era só uma criança, filho de um casal pobre, 2 pessoas pobres com uma criança, e Deus está dizendo aí, ó, a consolação de Israel, a salvação. Ei, queridos, quão tremendo é quando você é direcionado por Deus. As pessoas à tua volta não entendem nada, mas quando você está sendo direcionado pelo Espírito Santo, você entende os mistérios de Deus. Você compreende o que Deus está fazendo, o que o Senhor está realizando. Simeão, então, ele toma aquele menino nos seus braços, glorifica, exalta, canta, expressa sua alegria, louva ao Senhor, porque o Espírito Santo havia revelado para ele que aquele que ele tinha nos braços não era uma criança comum, era a redenção de Israel, era o consolador de Israel que estava ali. Mas aos olhos humanos era só uma criança. Nos olhos espirituais, a salvação de Deus estava ali. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que meus olhos estão vendo à tua volta? Como você tem visto as coisas de Deus? Quando Elias enviou seu servo para olhar para o horizonte, tudo o que aquele servo revelou para Elias era: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias entendeu: Deus já cumpriu sua palavra, vai chover, vamos descer. Mas era só uma pequenina nuvem, pequena aos olhos humanos, potente e poderosa aos olhos de Deus. Era só um bebê, era só uma criança, mas ali estava a promessa de Deus, e Deus estava cumprindo a sua palavra diante dos olhos de Simeão. Simeão creu, ele viu aquela criança, creu, absorveu e faz a sua oração: ó Senhor, agora despede o teu servo em paz. Ele está dizendo: já estou realizado, posso morrer agora que a minha vida já fez sentido. Tudo que eu tinha que viver, tudo que eu deveria ver, já enxerguei, Senhor, e eu me sinto por satisfeito. Muitos viram o menino, mas não viram a salvação de Deus. Muitos viram Jesus no seu tempo de criança, adolescente, jovem, adulto, mas viram ele como qualquer ser humano e não viram ele como a salvação. Simeão viu ele quando tinha apenas 40 dias de vida e já enxergou a salvação de Deus. Glória a Deus.
O Senhor continua se apresentando hoje. E muitos têm olhado para o Senhor e não têm visto a salvação de Deus. Não têm entendido que somente em Cristo Jesus é que nós podemos ser salvos. E por isso, por não ver em Jesus a sua salvação, continuam perdidos, sem esperança, sem possibilidade de serem salvos. Simeão não apenas entendeu para ele que ali estava o Salvador, mas ele declara na sua oração, dizendo: então ele tomou nos seus braços, versículo 28, e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o seu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão está dizendo: Senhor, eu vi a tua salvação. A tua salvação é luz para iluminar os gentios. Ele agora está profetizando a salvação para os gentios. Ele está profetizando a glória do Israel que até então estava humilhado. A reação de José e Maria é ficar maravilhado, extasiado. Como que esse homem estranho, que esse idoso está compartilhando todas essas coisas? Mas eles já sabiam tudo isso, porque Deus tinha revelado para eles. Queridos, Deus tem revelação para a tua vida. Deus tem promessa para mim e para você. Agora não depende da nossa postura. Simeão esperou anos, mas permaneceu firme no Senhor. Simeão permaneceu firme, entendendo: eu não morrerei sem que se cumpra em mim as promessas do Senhor. Ele aí anuncia para os pais, anuncia para Maria, dizendo: olha, esta criança, ela será posta como queda e elevação de muitos. Quando nós lemos os evangelhos, encontramos quantos homens que caíram por causa da sua vida em relação a Jesus. Quantos que foram elevados? Poderíamos aqui discorrer tantos e tantos que tiveram as mesmas oportunidades, mas caíram. E outros que aproveitaram foram elevados. Apóstolos. Somos 5 dos apóstolos, podemos citar. Judas foi aquele que caiu e não teve o arrependimento no seu coração para levantar-se novamente. Sua queda foi desastrosa. Pedro caiu, mas ele foi restaurado, renovado, para se tornar o grande apóstolo que foi para a vida da igreja. Ei, quando você toma a postura correta diante de Deus, Deus honra a parte dele. Deus é poderoso para fazer grandes coisas em nós. Mas a grande dificuldade hoje é que as pessoas estão com posturas erradas em relação a Deus, em relação à palavra. Não há uma postura de obediência, uma postura de temor ao Senhor. O Espírito Santo tem falado para a igreja: eis que cedo vem. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Filhinhos, é já a última hora. E eu quero terminar ressaltando isso para vocês. A importância de nós ouvirmos a voz do Senhor. Deus está falando, queridos, reiteradas vezes conosco, sobre esse momento da igreja, esse momento final que estamos vivendo. O Messias está por vir. A hora da chegada do Messias já é vinda. Agora, quem não estiver pronto, não vai ter a decepção daqueles que estiveram junto com Simeão. Terá uma decepção muito maior, porque ficarão para trás, porque a igreja será arrebatada. A igreja será levada para o céu, para estar com o Senhor, para desfrutar de todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. O dia da revelação para Simeão foi um dia qualquer, que ele não sabia que seria o dia de Deus se revelar a ele. Ele só obedeceu, foi para o templo, e ali ele teve o prazer de tocar no Senhor, o prazer de receber em seus braços a consolação de Israel. Teve as promessas de Deus firmadas na sua vida. Deus tem a promessa de enviar o Messias.
Pode ser hoje, pode ser amanhã, Aleluia, Deus. pode ser a qualquer momento. Mas para isso você precisa estar pronto, você precisa estar preparado. Porque quando o Messias aparecer nas nuvens do céu, você possa cantar jubilosamente como Simeão: meus olhos viram a salvação do Senhor. Eu consegui alcançar a revelação. Glória a Deus. Todo meu tempo de espera, todo meu tempo de luta, de dificuldade, que parecia que não ia chegar, chegou o momento, chegou a hora. Aí a igreja vai ouvir o toque da trombeta, a igreja vai ser arrebatada, vai subir para os ares, haveremos de nos encontrar o Senhor com o Senhor, haveremos de ter essa alegria que abundou no coração do Senhor. Estaremos para sempre com Ele, vai ser nos braços dele, com Ele. O Senhor não quer que você perca esse momento glorioso que Ele preparou e reservou para a igreja. Para isso você precisa olhar para dentro de você agora, olhar para dentro do teu interior. A promessa do Senhor é: Ele vai arrebatar a sua igreja pura, santa e imaculada, sem rugas. O Senhor já disse para o Senhor que Ele não poderia antes de ver o Cristo. O Senhor disse que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a terra. As profecias estão se cumprindo uma após a outra. Inúmeros sinais estamos mostrando que estamos vivendo o tempo do fim. E a minha pergunta é: estás preparado? Estás pronto para receber o Messias? Estás pronto para subir no dia do arrebatamento, no momento glorioso da igreja? Você tem algo na tua vida que está te prendendo? Você tem algo na tua vida que está errado? Neste momento Deus quer tratar com você. Deus quer te purificar. É tempo de purificação, é tempo de tratar coração. Porque a hora que o Messias chegar, não dá para acertar as coisas, não dá para correr para a igreja, não dá tempo de apanhar, não vai dar tempo de você orar. Pois a Bíblia diz que será uma briga escandalosa, a trombeta soará. Na hora dos que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor ao lado dos ares. Os mortos ressuscitarão e subirão aos céus, e haverá ali a grande ceia do Cordeiro de Deus. Aleluia, Deus. Não fique para trás, não fique para trás.